Glória a Deus, aleluia! Seja muito bem-vindo ao nosso canal Coração Missionário. Hoje estamos no nosso segundo episódio do seriado Tributo ao Meu Pastor. E assim, no primeiro eu contei a minha experiência, eu falei ao respeito do que Deus falou comigo, ao respeito do meu pastor antes de conhecê-lo. E hoje nós vamos começar com a introdução da apresentação do livro, da biografia do nosso querido pastor Darkson, escrito pela sua irmã. E para isso eu vou abrir o slide para você, que talvez não conhece, possa conhecer a nossa querida pastora Darcy, a nossa atual pastora presidente, enquanto eu compartilho com você as palavras que definem o nosso querido pastor e algumas expressões registradas pela nossa querida pastora que acompanhou toda a sua trajetória, desde o nascimento até a sua morte. Amém? E diz assim: a decisão de reafirmação da liberdade de expressão do Supremo Tribunal Federal, julgando em 10 de junho de 2015 a ação direta de inconstitucionalidade 4.815, ajuizada pela Associação Nacional de Editores de Livros, permitindo a publicação de biografias sem autorização do biografado ou de seus herdeiros, me impeliu a iniciar de imediato a biografia da pessoa mais extraordinária que conheci em minha vida e de cuja trajetória profissional e familiar fui copartícipe. Francisco Darkson Silva Lira. Além de meu irmão caçula, muito querido, Darkson foi meu líder espiritual através do qual aprendi a conhecer e amar a Deus ainda mais. Ele era possuidor de uma inteligência e sensibilidade ímpar, um visionário, um pensador e um orador brilhante, que não perdia a simplicidade nem a humildade de bem conviver, mesmo com pessoas que não possuíam seu nível intelectual e cultural. Seu talento era reconhecido e admirado por muitas autoridades religiosas e seculares. Mas ele nunca foi oportunista e nem se aproveitou de ninguém para conquistar poder, dinheiro ou popularidade. Este livro se propõe a narrar a história de um homem que, mesmo em meio a sofrimentos e adversidades, não deixou de amar e acreditar nas pessoas, sempre pautando sua vida em servir a Deus e ao próximo. A história de alguém que não se apegou à fama, nem aos bajuladores, nem se abateu quando foi alvo de críticas e acusações de pessoas a quem só tinha feito o bem. Após ler a biografia do Darkson, merecidamente citado pelo pastor Gessiel Gomes entre os 70 melhores pregadores da história da igreja, no seu livro Como Ser um Pregador Bem-Sucedido, e se deliciar com a pequena amostra de seus escritos, você perceberá que encontrou um tesouro de sabedoria e conhecimentos, e estará motivado a rever certos conceitos e atitudes que nos impedem de melhorarmos como pessoas e vivermos uma vida em plenitude. E como ele costumava falar, sapere aude, se atreva a pensar, se atreva a você avançar, você passar para o próximo nível. Nós aproveitamos para tributar a nossa querida pastora presidente nesse do nosso ano da gratidão, em tudo dai graças. E eu quero dar graças a Deus pela qualidade humana, espiritual, intelectual da nossa liderança. Amém? Nós fomos muito bem treinados pelo nosso querido fundador, inspirados por ele, e buscamos isso, nos atrever a pensar, a ir além, a passar para o próximo nível, a ser lapidados pelo Senhor, a nos render nas suas mãos. E eu quero te inspirar com esse seriado de tributos a que você possa ser para o teu pastor uma ovelha
exemplar, que você possa ir além do básico, que você possa se doar para eles também. A gente sempre fala das almas perdidas, do cuidado do rebanho, mas pouco ou nada se fala do cuidado dos nossos pastores, do cuidado que um pastor precisa, dessa devolução de gratidão, de amor, que um pastor necessita também receber do seu rebanho. Então, eu te animo a que você possa avançar, e neste momento, você escute, vamos escutar ao motivo do nosso tributo, o nosso querido pastor Darson Lira, com essa lucidez na qual ele extraiu da palavra de Deus as vitaminas espirituais. Você está fraco? Escuta e receba e saiba consumir as vitaminas que estão contidas na palavra. Vegetais, e como aí também alguma carne, proteína, e eu vou te passar com a vitamina. Aí passou a vitamina de A a Z. Isto é a Bíblia. Crente fraco, desnutrido, subnutrido, abatido, Deus passa logo a vitamina de A a Z, que é a Bíblia. A Bíblia, escute bem, a Bíblia é o maior complexo vitamínico que existe no universo. Na Bíblia me conta, peraí, você vai já dar glória a Deus, porque você vai escutar. Na Bíblia Sagrada, você encontra todas as vitaminas, proteínas, carboidratos, sais espirituais que você precisa para o seu fortalecimento. Quer uma prova disso? Quem se alimenta da Bíblia tem vitamina A, amor, alegria e alento. Quem se alimenta da Bíblia encontra vitamina B, bondade, benignidade, bem-querer, bem-estar, até B12. Quem encontra na Bíblia, come a Bíblia e se alimenta da Bíblia, tem vitamina C, compaixão, credenciamento e capacidade. Quem se alimenta e lê a Bíblia tem vitamina D, dinamismo e determinação. Quem se alimenta da Bíblia tem a vitamina E, experiência e esperança. Tem a vitamina F, que não é ferro, mas é fé, é fidelidade e está fundamentado. Tem calma, depois você dá aleluia. Tem a vitamina G. A vitamina G do lado de cá é gratidão e graça, mas do lado de lá a vitamina G é galardão. Na Bíblia Sagrada tem a vitamina H, é a vitamina da harmonia e a vitamina de que Deus honra a tua fé. Na Bíblia tem vitamina I, da iluminação, da inspiração e da iniciativa. Na Bíblia tem a vitamina J, da justificação e do jejum, porque quem se alimenta da Bíblia tem a vitamina J, porque está justificado pela justiça do justo Jesus. Agora, além da vitamina J, você encontra na Bíblia Sagrada a vitamina L, é a vitamina da liberdade e do livramento, e tem a vitamina N, da mansidão e da moderação. Mas não esqueça a vitamina N do novo nascimento, essa é a principal, porque sem a vitamina N do novo nascimento, você não tem a vitamina O da oração e da obediência, e sem a vitamina O da oração, não tem a vitamina P da paz e do poder, e sem a vitamina P, não tem a Q, que é do quebrantamento. Agora quem tem a vitamina Q do quebrantamento, tem a vitamina R, da renovação, da restauração, do restabelecimento. Além da vitamina R, tem a vitamina S, é salvação, sucesso e saúde. Agora, para além da vitamina S, quem se alimenta da Bíblia, tem a vitamina T, ele dá bom testemunho e trabalha para Jesus. Tem a vitamina U, olha para quem está ao seu lado, que é a vitamina U, da união e da unidade. Agora, além da vitamina, escute, além da vitamina U, você encontra a vitamina V da vitória. E eu descobri que na Bíblia tem uma vitamina que poucos médicos conhecem. Eu descobri lá no Nordeste. É a vitamina X. Quando Satanás vê, eu falei, show, Satanás! Vou só dizer uma coisa, quem se alimenta da vitamina X, dá um checkmate do diabo, e ainda ora pela salvação da Xuxa. Depois que o crente se alimenta de todas as vitaminas, aí ele tem a vitamina Z, do zelo pelas coisas de Deus. Então vamos ler a Bíblia, vamos ler a Bíblia, vamos ler a Bíblia. Eu não vou demorar muito não. Vamos ler. Vamos ler a Bíblia. Vamos tomar toda, né? E vitória! Bênção pura. Deixa eu dizer uma coisa, meu filho. Vamos ler aqui Deuteronômio capítulo 32. Deuteronômio 32. Glória a Deus. Esse é o fantástico, extraordinário pastor Darson Lira. E, continuando o nosso tributo, hoje eu quero compartilhar a primeira crônica que ele escreveu. Eu ia compartilhar no primeiro tributo, só que
Foi uma tribulação, gente. O inimigo é tão revoltado com respeito a esse princípio de honra, que ele se levanta e trabalha e investe demais para que você e eu não venhamos exercê-lo, para que você e eu não venhamos a absorvê-lo ao ponto de se tornar um estilo de vida, como era na vida do nosso querido pastor Danson. A luta que eu tive para gravar a primeira apresentação do tributo, eu gravei, todos os áudios saíam em silêncio. Eu tive que regravar várias vezes. Falei, não, você não vai vencer, capeta do inferno. Quando eu me liguei, eu falei, tá repreendido. E aí eu comecei a revisar todo o computador, eu parei tudo e falei, não, vou. E aí ficou sem passar essa primeira leitura que o Senhor me deu na madrugada, que eu estava intercedendo. Eu separei essa madrugada anterior ao gravar o primeiro tributo, e eu deixei marcada essa crônica, eu não consegui, fiquei tão atribulada nessa gravação, que eu vou passar hoje para você, e eu quero que você receba com muito carinho, que você possa se deleitar nesta primeira crônica que está no livro Darkson Lira em versos e prosas. Como nós falamos no primeiro tributo, as palavras do pastor Gessiel Gomes, dizendo que ele era, além de tudo isso que a gente tinha falado já, um poeta e dos melhores. Veja só, e confirma essa fala do nosso querido pastor Gessiel. Crônica de Jesus. Vieste tão simples. Por que não prepararam melhor a tua chegada? Os palácios te desejam e preferes estrebaria. Poderosos querem saudar-te e abriga-te entre animais. A imprensa quer noticiar-te. Furo de reportagem. Deus visita o mundo, mas, ao invés disso, uma estrela solitária guia caminhantes atentos aos pequenos sinais que dás de que já estás entre nós. Que deselegância, dizem alguns. Nem os religiosos e reis te dignaste de anunciar? Pagãos, gentios tão alheios às promessas e alianças, vêm saudar-te. São sábios e a sabedoria convém inclinar-se perante ti. És deveras estranho, querido Jesus. Estrela, entrada triunfal, entre aspas. Cavalgando um jumentinho, não és porventura tu o maior de todos os conquistadores? Rei dos reis, senhor dos senhores? Não admira que aqueles que com o poder se deslumbram tanto te rejeitem e te odeiam. Tua liberdade é plena. No fundo, não se incomoda. E bem mostraste que até quando amas, és livre para amar, sem querer nada em troca. Tão perfeito és em tua glória, que nenhuma daquelas que o mundo te oferece podem seduzir-te como aos demais mortais. Ensina-nos a ser livres, livres do temor da rejeição, da necessidade de apreciação, da cobrança e da imposição, do desejo de julgar, da tendência a condenar, da necessidade de admiração. Que fardo, que coração! Viver aparentando realidades, alimentando nulidades, mentiras ou verdades, quando nem sempre sabemos que coisas são. Meu amigo Jesus, da forma que vieste, é claro, o mundo não te reconheceu. A verdade não era bem o que todos esperavam. Mas, sinceramente, não sei se gostaria de um outro. Oh, maravilha!
Essas são as palavras do nosso querido pastor Daxon Lira, no seu livro Versos e Prosas, na primeira crônica, Crônica de Jesus. Que maravilha! Eu me deleito nesses poemas. E eu te convido agora a você avançar comigo para o a próxima apresentação. Eu escolhi, e antes dessa apresentação eu vou ler palavras do nosso querido pastor, atual pastor vice-presidente. Na época não era, né? Como ele costumava falar, um simples pastor, um simples pastor. Pastor Leonardo Araújo, que na página 278 fez a sua homenagem, deixou registrada no livro da biografia do nosso pastor Daxon. E diz assim: obrigado, meu pastor Daxon Lira. Pastor Daxon Lira, meu pastor. Como poderei defini-lo? Um pensador à frente do seu tempo, um pregador inspirado e inspirador. Um pastor amoroso e sábio, um amigo confidente, fiel. Um companheiro sempre disposto a ajudar. Um ser humano incomparável. Quão difícil é descrever sua importância apenas com palavras, embora o uso delas tenha sido uma das suas maiores habilidades. Sua oratória perfeita, seu incomensurável carisma e seus preciosos ensinamentos são princípios que levarei por toda a vida, pois foram ministrados como algo que vai muito além de uma boa homilética. Foram ensinamentos repassados com muito amor, dedicação e compromisso de conduzir as pessoas que lhe ouviam ao caminho do bem. Servir ao Senhor ao lado do pastor Daxon Lira, fez de mim um ser humano melhor, pois possibilitou-me deixar de lado uma bagagem de religiosidade que não glorificava a Deus e fez-me entender que ser cristão ia muito além de atividades ditas religiosas. Esse convívio tornou-me um amigo melhor, pois ao ver alguém que eu tanto admirava, estava sempre pronto a servir, tomava-o como exemplo e buscava fazer exatamente da mesma maneira. Essa convivência diária fez de mim um pastor melhor, pois ele sempre acreditava em mim, até quando eu mesmo desacreditava. Ele vibrava com minhas conquistas, chorava junto comigo em minhas dores, aconselhava-me como um filho querido e amava a minha família. Só tenho a agradecer a Deus a oportunidade que tive de conhecê-lo, de conviver com ele e ter estado ao lado dele até sua partida. Hoje, resta uma imensa saudade e a certeza de que nunca o esquecerei. Recordo-me constantemente dos momentos vividos e de quão preciosos foram seus ensinamentos. Entre estes, lembro-me de um dia em que, após pregar a palavra de Deus em um culto de Santa Ceia em nossa igreja, saí para jantar com minha esposa. Quando estávamos no restaurante, chegaram 2 hippies vendendo artesanato. De imediato eu disse não, mas, devido à insistência deles, pedi que fizeram um anel para minha esposa. Iniciamos ali uma conversa. Um deles perguntou-me se eu era cristão e a qual congregação pertencia. Informei-o que servia ao Senhor em uma congregação da Vale de Bênção. Então, ele pediu-me um favor, ao qual me prontifiquei. Ele me disse: tem um pastor de vocês. Eu não sei se o Senhor o conhece. Seu nome é Daxon Lira. Caso conheça-o, diga que eu e meu irmão somos filhos dele na fé, pois seu jeito nos cativou. E contou como conhecer o pastor Daxon. Estávamos vendendo nosso artesanato na Avenida Bezerra de Menezes e quando passamos em frente a uma Vale de Bênção, ele ia saindo. Oferecemos a ele nossos produtos. Ele, que estava com outro amigo, comprou 2 cordões e disse: vocês são uns artistas, pessoas dotadas por Deus de uma habilidade linda. Ele nos tratou de uma maneira diferente dos demais religiosos. Fomos embora. No outro dia, estávamos ouvindo a rádio, e ao tentar sintonizar em uma emissora de nossa preferência, ouvi sua voz e a reconheci.
Fiquei ouvindo o programa e liguei para a rádio. Informei quem era, e novamente ele elogiou-me bastante e fez-me ver que alguém se importava comigo. Ele aconselhou-me e eu o atendi. No dia seguinte, procurei uma igreja e hoje eu e meu irmão servimos ao Senhor. Nessa hora, emocionei-me e voltei-me para casa, após aprender uma grande e linda lição. Nunca prejulgar alguém antes de ouvi-lo. Levei o aviso ao pastor Darson e agradeci ao meu pastor por mais uma vez ensinar-me a ser um ser humano melhor. Porém, entre as muitas recordações, é digno de nota o último programa de rádio que fizemos juntos. Ele, como sempre, levava um lanche para o sonoplasta. Fazia uma brincadeira conosco e nos ensinava. Naquele dia, 23 de 2 de 2015, um dia antes da sua partida, ele foi ao programa especificamente para homenagear um grande pastor que havia falecido no dia anterior. Assim como estender suas condolências à denominação do referido ministro, atitude essa que lhe rendeu críticas de muitos. Porém, eu só o admirava mais uma vez, ao ver em meio às crises denominacionais que assolam a igreja brasileira, um líder como Darkson Lira dedicar todo o seu programa a homenagear outra denominação, outro pastor. Que gesto grandioso! Obrigado, meu pastor, por mais uma vez ensinar-me a ser um ser humano melhor. Foram muitos momentos edificantes, mas como esquecer-me do dia 24 de fevereiro de 2015, a noite de sua partida. Estávamos fazendo um programa de rádio, eu e minha equipe, quando ocorreram alguns problemas de áudio e ele, que sempre estava atento, nos ligou e reclamou. Resolvemos o problema, mas ficamos nervosos com receio de não termos oferecido um programa de qualidade. Quando encerramos o programa, aproximadamente 23h50 minutos, ele ligou-me e disse: parabéns, filho. O Glória no Vale foi maravilhoso. Estenda meus parabéns a todos. Na verdade, sabíamos que naquele dia nossa produção não havia sido tão boa, mas ele, como sempre, nos motivava e nos valorizava. Obrigado, meu pastor, por mais uma vez ensinar-me a ser um melhor ser humano. Foram muitos momentos inesquecíveis, mas isso era normal, considerando que estávamos ao lado de Darkson Lira, que era simplesmente assim, um rio transbordando de ensinamentos. Quem estava ao seu lado sempre era alcançado por toda essa sabedoria. Sabedoria que não reprimia o grande coração que ele tinha. Ele era alguém extremamente humano e compreensivo. Era o homem que se entristecia, mas não se deixava bater. Ele estava sempre pronto a recomeçar e ensinar e incentivar. Ele reconhecia nossos defeitos e não deixava de nos amar pela existência deles. Ele vibrava com nossas conquistas como se fossem dele e nos ajudava nos problemas como se também fossem dele. Esse é Darkson Lira, meu pastor. Obrigado, pastor Darkson Lira, por me ensinar a ser um ser humano melhor. Essas são as palavras do nosso querido pastor Leonel Araújo, atual vice-presidente da nossa igreja querida Vale de Bênção. Hoje, continua também ele dirigindo a nossa querida Vale CC, como ele mesmo a chama, e nos ensinou a chamar. E é o tributo que a Vale CC, a Vale Conjunto Ceará, em Fortaleza, deu para o nosso querido pastor Darkson Lira em vida pelo seu aniversário. Eu peguei esse vídeo e eu quero compartilhar, eu trouxe para compartilhar com vocês. Um dia tudo irá findar. Um dia Jesus, ele voltará. Um dia sim
Senhor, a força que atrai a mim é forte, não vacilarei, ouvindo eu Jesus chamar, responderei. Estou, Senhor, a te louvar, louvando então eu partirei ao doce e eterno lar, a casa do meu rei. A força que atrai a mim é forte, não vacilarei, ouvindo eu Jesus chamar, responderei. Estou, Senhor, a te louvar, louvando então eu partirei ao doce e eterno lar, a casa do meu rei. A gravidade eu vencerei, de face a face eu verei a Jeová. Estava vendo os nossos pastores bem novinhos, que lindo! E a igreja, que ainda estava em construção, né? A metade do teto aí, hoje está linda, maravilhosa, uma das igrejas mais bonitas do nosso ministério, em todos os aspectos, na qualidade do rebanho, na construção, no design da nossa igreja, a dedicação que a nossa querida Vale CC tem tido, o rebanho. Sempre a gente fala que o rebanho, as ovelhas, são a cara do pastor, né? Então, nós louvamos a Deus pelo nosso querido pastor Leonão Araújo, nosso vice-presidente, quem tem dado um exemplo extraordinário de pastoreio e de excelência, né? Do servir com excelência. Também um maravilhoso escritor, né? Ele já ensinando, ministrando a respeito de liderança e treinamento de obreiros, no seu livro que nós já utilizamos como referência e como treinamento, inclusive, nas nossas ovelhas fora do Brasil, né? O livro dele já foi traduzido ao espanhol e eu pretendo continuar traduzindo agora para o inglês, né? Um abraço enorme, um beijo para os nossos queridos pastores Leonan e Marília, maravilhoso casal, um privilégio, uma honra tê-lo conosco. E eu queria fechar, então, esse tributo ao nosso querido pastor Daxon. Que maravilha, com o livro Mais do que Vencedores. Amém? Um trecho apenas da página número 13, o livro Mais que Vencedores, que é também da autoria do nosso querido pastor Daxon Lira. Ele começa na página 13, falando assim, o texto, fazendo uma extração do texto em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, do versículo 7 ao 12, e ele fazendo, logo após, uma exposição da reflexão dele. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir de viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele
e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, pois que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva. E assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Neste texto, diz o pastor Darson, ainda em Troade, Paulo realiza a última Santa Ceia e, tendo de seguir viagem no dia seguinte, prolongou o seu discurso até a meia-noite. Verso 7. É uma grande ilusão, uma tentativa inútil imaginar que podemos bloquear o rio da vida, deter o fluxo da existência. Afinal, quer queiramos ou não, a vida seguirá em frente. Paulo estava de viagem, todos nós estamos. E é pura tolice resistir às transformações pertinentes a essa caminhada. A vida espiritual é dinâmica. Nossas relações interpessoais, o conhecimento avança célebre, o mercado, o jogo, o tempo, a existência. Não adianta querer congelar os bons momentos, porque eles passarão. E por mais que desejemos, os problemas e situações ruins não se resolverão como costumamos fazer, ou ao assistir uma fita de vídeo pressionando o botão forward. Porque a vida seguirá seu curso. As estações se sucederão e a sabedoria consiste em extrair o melhor de cada uma delas. A fluidez da vida é impressionante e não fazermos bem em tentar deter seu fluxo. Noite, dia, sol e lua, verão e outono, inverno, primavera, luzes e sombras, nascer e morrer, renascer na eternidade. Palavras de quem hoje está na eternidade. E como ele dizia, nos esperamos no terceiro portão, que para você a vida seja um celebrar constante, um aceitar desafios, um se entregar por inteiro nas mãos de Deus para Ele que te conduza e para que Ele possa fazer de você mais que vencedor em Cristo Jesus. Que Ele possa fazer de você um poeta dos melhores. Que Ele possa fazer de você um exemplo a seguir. Que você possa se entregar nas mãos de Deus por inteiro, sabendo que a melhor versão da tua vida, ela vai ser extraída pelo próprio Espírito Santo. Confia em Jesus, confia no teu Salvador e se entregue por inteiro, assim como o nosso pastor fez. Que o exemplo dele possa ser para você motivo de inspiração mais uma vez e que você possa se levantar na determinação de ser, se não for um grande líder, uma ovelha extraordinária. Não se conforme nunca com o ordinário. Queira, deseje, determine ser sal e luz nessa terra. Mesmo que você seja só apenas uma voz que clama no deserto. Em um nome de Jesus, eu oro para que assim seja na tua vida e na minha, e que juntos possamos honrar a esse Deus maravilhoso com cada um dos nossos dias nessa terra, nos preparando para a volta de Jesus, que breve vem. Não esqueça desse Deus que te levantou e te tirou do lamaçal do pecado para te fazer resplandecer como a luz dele. Em um nome de Jesus, eu te abençoo com toda sorte de bênçãos em Cristo Jesus, e eu oro e desejo que você seja aquele que honra aqueles que têm honra, que faça do princípio da honra um estilo de vida em sua vida, e que assim você possa trazer honra também para a sua vida. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.